exatamente isso que se espera, até porque existem pessoas que vivem em zonas que há mais de 30, 40 anos ainda não tiveram acesso ao asfalto. E é uma situação que, quando se deparam com aquele processo de reabilitação de zonas que já foram asfaltadas mais de 2, 3 ou 4 vezes, sentem uma certa injustiça. Vamos seguir aqui com outras matérias no Ecos e Factos. Só me resta dizer muito obrigada ao Igor Inácio, que esteve aí a trabalhar, a fornecer também as imagens através do CISP. Seguimos para falar sobre as cartas de condução. Estamos numa era de digitalização e também inovação. Estamos num processo de organização da documentação. Por este motivo, muitas são as medidas que estão a ser tomadas. E os proprietários dos automóveis e todos aqueles que escolherem um dia entrar para uma escola de condução ou já o tenham feito, passem agora a saber que a solicitação da carta de condução será feita através de um portal do Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária. Por este motivo, daqui a algum tempo não será possível ir à instituição de forma presencial. Vão aceder ao portal, que será partilhada essa informação aqui no Ecos e Factos. Vão preencher as informações todas com os vossos dados, nome, número de bilhete e outras informações que serão pedidas no ato, e com isso vão conseguir fazer a inscrição e a solicitação. Neste processo se vai analisar se está tudo em conformidade para assim conseguirem obter a carta de condução. Um serviço otimizado que vem dinamizar e também acabar por diminuir a enchente que se registra nos postos de emissão de carta de condução. Professor Luca, então, temos aqui uma novidade que acaba por surpreender de forma positiva todos aqueles que têm à sua posse facilmente um smartphone para aceder ao portal, mas que também frustra o desejo daqueles que não têm capacidade de ter o smartphone, já investiram na carta de condução, mas que agora têm que ter, provavelmente, meios de aceder ao portal para fazer a inscrição. O que podemos falar sobre esta inovação? Benefícios e dificuldades? Dos benefícios, portanto, vai diminuir a enchente de pessoas nos departamentos de trânsito e segurança rodoviária, não é? Portanto, as pessoas vão a um portal e acedem e depois então pedem ou preenchem os campos necessários para que sejam elegíveis para a emissão do documento. Disse muito bem, Luquene, há bocadinho, relativamente à internet. Tem que ser um smartphone, mas hoje já sabemos que grande parte dos angolanos vai aos cybers e compra serviços ou paga serviços para aceder a este ou aquele portal para adquirir um serviço público. E os malefícios? Pronto, nós sabemos que a internet em Angola ainda é cara. Ainda é cara, não está ao bolso de todos. A internet é cara. E o outro aspecto também é a celeridade, a velocidade, portanto, da internet também ainda é precária. Muitas das vezes os sistemas caem. Nós sabemos que às vezes vamos ao banco, só a título aqui da analogia, vamos ao banco e às vezes o banco não tem sistema porque o sistema travou, o sistema caiu e de facto vamos encontrar este empecilho. Ora, é só para dizer que a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária vai ter que fazer um grande investimento financeiro para que então este portal funcione e seja célere. Tem que haver mesmo celeridade nestes processos, porque depois vai depois culminar no conflito entre o condutor e o agente de trânsito, porque o agente de trânsito estará a cumprir o seu trabalho de fiscalizar, certo? Todavia, o condutor dirá, olha, eu estou à espera porque já preenchi os meus dados no portal, mas, no entanto, não houve sucesso, porque a internet é isto, é aquilo. Então, vai haver alguns... Agora, o polícia de trânsito que estiver na via pública, este vai ter que fazer um jogo de cintura muito grande, porque ele depois vai ter que perceber que se de facto o indivíduo deu entrada ou se não deu entrada. Eu sugiro aqui a alguns a fazer um print screen, se por exemplo forem ou a impressão do preencher, próprio documento. correto. Agora o IPU também é pago de forma online, sai o documento que tem que ser impresso para poder circular. Imprime e anexa, diz hoje a entrada do processo, mas o processo está lento, pelo menos aí o polícia vai perceber. Cópia do bilhete ou a carta vencida, não é? E este print screen ou o documento impresso pode fazer fé e o polícia pode então entender, dizer, está ótimo, o sistema está lento, mas tem aqui, por exemplo, esses dois elementos, a carta vencida e
o documento impresso para fazer fé. Agora, há aqui uma coisa também, Luquénia. Não devemos esperar que a carta caduque para renová-la. Isso deve ser feito pelo menos 6 meses antes, certo? Ah, sério? Pode fazer, convém fazer isto 2, 3 meses antes da caducidade da carta, que para o sistema, porque nós, os angolanos, também temos essa. Deixamos a carta caducar e só depois é que queremos desenvolver os atos preparatórios para a sua renovação. Então, um pouco de antecedência é o recomendável, é o mais assertivo. E não menos importante, também a demanda de pessoas que queiram fazer a inscrição, muitas vezes acaba por deixar o portal pesado. Correto. E quem tenta aceder, vezes sem contas, às vezes nem tem acesso. Agora, há só aqui uma notazinha, Luquénia. Foi abordado aqui por muita gente a reclamar sobre isto. Há pessoas que pediram a renovação da carta antes do sistema portal ter entrado em vigor e receberam, certo, portanto, um verbete que permitisse que eles conduzissem até que a carta saísse. Ora, foram indo, renovando, prorrogando o tal verbete, era carimbado que é pela aviação e trânsito e prorrogava porque não estava pronta a carta. O que é que se passa, Luquénia? Neste momento agora está o portal. E dizem-nos, olha, meu amigo, você neste momento tem que ir ao portal. Dizem, mas eu já dei a entrada, já paguei os emolumentos que tinha que pagar quando ainda não havia o portal. Da vossa parte é que houve o protelar da emissão da minha carta. Então, como é que fica? Aqui a sugestão é que todos aqueles que dão entrada de processos ainda no sistema anterior ao portal, a estes devia ser concedida a carta de condução sem que tivessem que fazer uma nova inscrição, um novo acesso para o portal. É apenas a minha modesta opinião, porque depois eles sentem-se injustiçados, porque dizem que fizeram o pedido antes do portal entrar em vigor. Falamos apenas da carta de condução. O título de propriedade será também nos mesmos moldes ou se vai manter o padrão que sempre estivemos acostumados a ir ao registro e preencher? Acredito que sim, porque agora há o documento único, Luquénia, em que estão integrados no mesmo documento o título de propriedade e o livrete. Portanto, este processo é um processo que já está resolvido. Agora, neste momento, a questão mesmo são cartas de condução, porque a carta de condução é emitida pelo Serviço de Aviação e Trânsito. Já o título, isto vem do Ministério da Justiça, certo? Certo. E porque estamos a falar sobre circulação rodoviária, estamos a falar sobre a aptidão documental de quem deve conduzir, que é a carta de condução, falemos também sobre a situação das matrículas, que recentemente saiu uma informação que dava conta que as matrículas obrigatoriamente tinham que ser trocadas já e que todas as pessoas que não o fizessem seriam multadas. O certo é que aqui no Ecos e Factos trazemos informações que vêm da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária que nos dão conta do seguinte. A Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária vem esclarecer que são infundadas e destituídas de qualquer base legal ou oficial as informações que circulam nas plataformas digitais acerca da responsabilização de proprietários, usufrutuários, adquirentes e locatários de veículos que ainda não substituíram as chapas de matrícula anteriores pelas novas. Importa realçar que se encontram em curso trabalhos de reestruturação e aperfeiçoamento de todo o processo, com o objetivo de garantir maior eficiência e também segurança e sustentabilidade na operação da troca. O público será devidamente informado com a necessária antecedência e através dos canais oficiais sobre os calendários e procedimentos assim que o processo estiver devidamente organizado. O Departamento de Segurança, a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária agradece a compreensão porque estamos todos juntos pela ordem e pela paz e ao serviço da nação. Portanto, é um dado bastante importante que vem aqui tirar dúvidas, porque o alvoroço foi criado. Hoje em dia parece que as fake news têm ganhado bastante destaque e têm impactado de forma negativa, o que resultou nesta confusão toda, mas já foi esclarecida. Professor Júlio Quental, vamos aqui tranquilizar uma vez mais os nossos telespectadores. É uma nota que chegou da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Não é para já, mas vai acontecer a mudança das chapas de matrículas dos automóveis. Sim, Luquénia. Portanto, eu gostaria aqui de realçar que a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária trouxe este documento que é para, primeiro, fazer um desmentido,
não é? Porque estão aí nas redes sociais muita informação em relação a essa matéria errada. Mas aqui a minha questão é que nós, portanto, devemos ter comunicado de forma tempestiva e não intempestiva. O que é que isso quer dizer? Portanto, no dia 10 de janeiro de 2024, foi publicitada, certo, as características e termos e condições da nova chapa de matrícula ou do uso da nova chapa de matrícula, certo? Foi no dia 10 de janeiro. Ora, o artigo 57 do Decreto Presidencial 202/16 de 27 de setembro, que aprova o regulamento sobre as chapas de matrícula, estabelece que 2 anos após a entrada em vigor do diploma legal em referência ou 2 anos após a publicitação do mesmo, certo? Tornar-se obrigatória a mudança da chapa de matrícula. Isto quer dizer que no dia 10 de janeiro de 2026 entraria, portanto, a mudança seria obrigatória, porque o artigo 57 fala sobre a obrigatoriedade da substituição. Portanto, não tendo havido, se calhar até o dia 10, uma informação oficial sobre a prorrogação, algumas pessoas movidas por má fé disseram, vieram a público dizer ou publicaram que a Polícia de Trânsito estava a responsabilizar do ponto de vista pecuniário, com multas, todos aqueles que não tivessem chapas de matrícula atualizadas. Ora, aí a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária achou-se na obrigação de desmentir e dizer não estamos a responsabilizar, não. Porque nós reconhecemos e porque a norma assim o estabelece, a norma atribui às autoridades competentes o ônus de criar todas as bases objetivas, certo? Para que se implemente a substituição das chapas de matrícula. Tendo essas entidades percebido que não tinham ainda criado as condições para a implementação e substituição efetiva das cartas de condução, elas mesmas, e como são pessoas sérias, disseram alto lá, não vamos responsabilizar. Portanto, enquanto não criarmos as bases. Quais são as bases? São certificar e credenciar os operadores que vão auxiliar a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, porque ela vai terceirizar esses serviços, para então que hajam vários postos, certo, de operadores, para que não haja congestionamento. Júlio Quentalo, Kenny, quem quer que seja, irá a qualquer um posto mais certificado e credenciado para substituir a chapa de matrícula. O mesmo ocorre com as inspeções periódicas obrigatórias. E é exatamente sobre isso que vamos falar daqui a nada. É só para recordar aos nossos telespectadores, sobretudo os automobilistas, se forem interpelados por um agente regulador de trânsito a fazer questão que deve apresentar o documento que comprova a troca da matrícula da sua viatura, pode referidamente dizer que estamos à espera da data, do horário e do local certo para o fazer, porque ainda não está em vigor. Se me permitir, Lucânia, pode até fazer um print screen, e porque esse documento da aviação em trânsito, o desmentido é público, certo. Quem tiver no smartphone, ande com ele no smartphone e diga: senhor Polícia de Trânsito, desculpa, a sua direção veio dizer isto, diz que em momento próprio vai informar, não é, da obrigatoriedade, de quando ocorrerá esta obrigatoriedade, certo? E quando disser isso ao agente regulador de trânsito, diga que no dia 23 de janeiro de 2026, no Ecos e Factos, reforçaram essa informação. Seguimos agora para a inspeção aos veículos. Sabemos que já está em curso, é um processo que está a acontecer, é obrigatório. Existem 2 centros que estão a fazer este trabalho de inspeção. Um centro está na província de Icolibengo e outro está na província de Luanda. Muitos ainda não entenderam que, apesar de já terem feito a inspeção na altura da compra do carro, agora é obrigatório que se faça a reinspeção, para ser mais precisa na informação. Será uma segunda inspeção a sua viatura e, se entenderem que daqui a algum tempo deverá fazer uma terceira, também será comunicado. Ainda há uma resistência, ainda há uma falta de informação clara, pelo que com a contribuição do professor Júlio Quentalo para dar nota a este caso da inspeção às viaturas. Lucânia, portanto, dizíamos que, de facto, existem 2 centros, já há um terceiro que também não me ocorre, mas o que eu quero aqui dizer é o seguinte: há demanda. Participei de um debate o ano passado aqui na TPA, no TPA Notícias, onde sugerimos a criação de pelo menos 4 centros. Isto é, um centro no norte, um centro de inspeções periódicas obrigatórias no norte, um outro centro no sul, um no leste, quer dizer, 4 pontos estratégicos, porque
Quer dizer, é inadmissível obrigar alguém que esteja no IJE, alguém que esteja no Quando Cubango, sair do Quando Cubango para Luanda para fazer uma inspeção periódica obrigatória. Quer dizer, então, daí que acredito que, antes de começarmos a exigir de forma generalizada o certificado das inspeções periódicas obrigatórias, deve ser criadas bases, certo? Bases para que isso ocorra de forma natural. Criar em cada capital de província, se calhar, um centro para que cada um na sua província consiga, portanto, submeter o seu veículo, solicitar o seu veículo a inspeções periódicas obrigatórias. Agora, onde deviam ser, se calhar, um pouco mais incisivos, era para os veículos que fazem o serviço interprovincial. Os que transportam passageiros, os que transportam mercadorias. Aí deve haver um pouco mais de rigor. Mas ainda assim, enquanto não se disseminar estes centros de inspeções periódicas obrigatórias, portanto, não devemos ser muito contundentes. Até devíamos ser mais incisivos, se calhar, naqueles veículos que, à partida, basta olhar para eles, certo? Já se percebe que o veículo está em péssimas condições. Já vemos aí veículos a circular, desconfigurados, veículos com as rodas a dançar. Então, vamos fazer uma colheita em relação a isso. Lucânia, sem querer regredir, mas é o seguinte, neste momento, a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária devia começar a ser já incisiva no que a matrícula diz respeito àqueles veículos que têm matrículas, certo, ilegíveis. Há matrículas em que o número não é legível. Há matrículas em que portanto, os alfanuméricos estão desenhados, quer dizer, não se percebe. À partida, vamos começar já a educar as pessoas dizendo, alto lá, chapa de matrícula pode não ser a nova, mas tem que ser legível, certo? Começar a obrigar. E digo mais, Lucânia, para que não tenhamos problemas com os motociclistas, vamos também já obrigá-los ao uso de matrículas, para que quando chegar à altura de usar a matrícula nova, ele já está trabalhado, já está preparado da obrigatoriedade da sujeição da matrícula conforme estabelece o preceituado nos termos do artigo 115 do Código da Estrada, que remete para o Decreto Presidencial 202/16 de 27 de setembro, portanto, o uso da matrícula, melhor, os termos e condições da matrícula. Nós devemos ser um pouco proativos. Em Angola, há alguma resistência na aceitação das normas jurídicas, porque nós trazemos-la derrompante. Só para perceber, o decreto sobre a chapa de matrícula é de 2016. Estamos em 2026, 10 anos depois. Quer dizer, não houve uma preparação. O ser humano é um ser de hábitos. Nós temos que preparar as pessoas para que elas depois lá à frente tenham, ou melhor, aceitem de forma mais natural a mudança. Porque temos que perceber que a ciência nos prova que o ser humano faz resistência Lucânia? À mudança. Tudo aquilo que é novo, nós reagimos. Então já é nosso, é inato. Quer dizer que tem que haver uma preparação. E a preparação deve começar agora, porque se este ano ou o próximo vamos implementar de facto a nova matrícula, vamos começar então já a exigir, pelo menos, que a matrícula antiga, que ainda vigora, seja usada de forma correta, legível e transversal para todos os veículos a motor em circulação, Lucânia. Professor Júlio Quintal, agradecemos imenso toda esta informação, toda esta aula pedagógica, todo este esclarecimento que foi deixado aqui aos nossos telespectadores sobre cartas de condução, inspeção aos veículos e também a observação que fizemos ao trânsito. Só me resta dizer muito obrigada pelo tempo disponibilizado, por tanto conhecimento que tenho prazer em partilhar, e tenham um bom final de semana em ter também as imagens através do CISP. Seguimos para falar sobre as cartas de condução. Estamos numa era de digitalização e também inovação. Estamos num processo de organização da documentação. Por este motivo, muitas são as medidas que estão a ser tomadas. E os proprietários dos automóveis e todos aqueles que escolherem um dia entrar para uma escola de condução ou já o tenham feito, passem agora a saber que a solicitação da carta de condução será feita através de um portal do Departamento de Trânsito e
e segurança rodoviária. Por este motivo, daqui a algum tempo não será possível ir à instituição de forma presencial. Vão aceder ao portal, que será partilhada essa informação aqui no Ecos e Factos, vão preencher as informações todas com os vossos dados, nome, número de bilhete e outras informações que serão pedidas no ato, e com isso vão conseguir fazer a inscrição e a solicitação. Neste processo se vai analisar se está tudo em conformidade para assim conseguirem obter a carta de condução. Um serviço otimizado que vem dinamizar e também acabar por diminuir a enchente que se registra nos postos de emissão de carta de condução. Professor Luquental, temos aqui uma novidade que acaba por surpreender de forma positiva todos aqueles que têm à sua posse facilmente um smartphone para aceder ao portal, mas que também frustra o desejo daqueles que não têm capacidade de ter o smartphone, já investiram na carta de condução, mas que agora têm que ter, provavelmente, meios de aceder ao portal para fazer a inscrição. O que podemos falar sobre esta inovação? Benefícios e dificuldades? Dos benefícios, portanto, vai diminuir a enchente de pessoas nos departamentos de trânsito e segurança rodoviária, não é? Portanto, as pessoas vão a um portal e acedem e depois então pedem ou preenchem os campos necessários para que sejam elegíveis para a emissão do documento. Disse muito bem, Luquene, há bocadinho, relativamente à internet. Tem que ser um smartphone, mas hoje já sabemos que grande parte dos angolanos vai aos cybers e compra serviços ou paga serviços para aceder a este ou aquele portal para adquirir um serviço público. E os malefícios? Pronto, nós sabemos que a internet em Angola ainda é cara. Ainda é cara, não está ao bolso de todos. A internet é cara. E o outro aspecto também é a celeridade, a velocidade, portanto, da internet também ainda é precária. Muitas das vezes os sistemas caem. Nós sabemos que às vezes vamos ao banco, só a título aqui da analogia, vamos ao banco e às vezes o banco não tem sistema porque o sistema travou, o sistema caiu e de facto vamos encontrar este empecilho. Ora, é só para dizer que a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária vai ter que fazer um grande investimento financeiro para que então este portal funcione e seja célere. Tem que haver mesmo celeridade nestes processos, porque depois vai depois culminar no conflito entre o condutor e o agente de trânsito, porque o agente de trânsito estará a cumprir o seu trabalho de fiscalizar, certo? Todavia, o condutor dirá, olha, eu estou à espera porque já preenchi os meus dados no portal, mas, no entanto, não houve sucesso, porque a internet é isto, é aquilo. Então, vai haver alguns... Agora, o polícia de trânsito que estiver na via pública, este vai ter que fazer um jogo de cintura muito grande, porque ele depois vai ter que perceber que se de facto o indivíduo deu entrada ou se não deu entrada. Eu sugiro aqui a alguns a fazer um print screen, se por exemplo forem ou a impressão do preencher, próprio documento. correto. Agora o IPU também é pago de forma online, sai o documento que tem que ser impresso para poder circular. Imprime e anexa, diz hoje a entrada do processo, mas o processo está lento, pelo menos aí o polícia vai perceber. Cópia do bilhete ou a carta vencida, não é? E este print screen ou o documento impresso pode fazer fé e o polícia pode então entender, dizer, está ótimo, o sistema está lento, mas tem aqui, por exemplo, esses dois elementos, a carta vencida e o documento impresso para fazer fé. Agora, há aqui uma coisa também, Luquénia, não devemos esperar que a carta caduque para renová-la. Isso deve ser feito pelo menos 6 meses antes, certo? Sério? Convém fazer isto 2, 3 meses antes da caducidade da carta, para o sistema, porque nós, os angolanos, também temos essa. Deixamos a carta caducar e só depois é que queremos desenvolver os atos preparatórios para a sua renovação. Então, um pouco de antecedência é o recomendável, é o mais assertivo. E não menos importante, também a demanda de pessoas que queiram fazer a inscrição, muitas vezes acaba por deixar o portal pesado. Correto. E quem tenta aceder, vezes sem contas, às vezes nem tem acesso. Agora, há só aqui uma notazinha, Luquénia. Foi abordado aqui por muita gente a reclamar sobre isto. Há pessoas que pediram a renovação da carta antes do sistema portal ter entrado em vigor e receberam, certo, portanto, um verbete que permitisse que eles conduzissem até que a carta saísse. Ora, foram lá
foram indo renovando, prorrogando o tal verbete, era carimbado que é pela aviação e trânsito e prorrogava porque não estava pronta a carta. O que é que se passa, Luquênia? Neste momento agora está o portal. E dizem-nos, olha, meu amigo, você neste momento tem que ir ao portal. Dizem, mas eu já dei a entrada, já paguei os emolumentos que tinha que pagar quando ainda não havia o portal. Da vossa parte é que houve o protelar da emissão da minha carta. Então como é que fica? Aqui a sugestão é que todos aqueles que dão a entrada de processos ainda no sistema anterior ao portal, a estes devia ser concedida a carta de condução sem que tivessem que fazer uma nova inscrição, um novo acesso para o portal. É apenas a minha modesta opinião, porque depois eles sentem-se injustiçados, porque dizem que fizeram o pedido antes do portal entrar em vigor. Falamos apenas da carta de condução. O título de propriedade será também nos mesmos moldes ou se vai manter o padrão que sempre estivemos acostumados a ir ao registro e preencher? Acredito que sim, porque agora há o documento único, Luquênia, em que estão integrados no mesmo documento o título de propriedade e o livrete. Portanto, este processo é um processo que já está resolvido. Agora, neste momento, a questão mesmo são cartas de condução, porque a carta de condução é emitida pelos serviços de aviação e trânsito. Já o título, isto vem do Ministério da Justiça, certo? Certo. E porque estamos a falar sobre circulação rodoviária, estamos a falar sobre a aptidão documental de quem deve conduzir, que é a carta de condução, falemos também sobre a situação das matrículas, que recentemente saiu uma informação que dava conta que as matrículas obrigatoriamente tinham que ser trocadas já e que todas as pessoas que não o fizessem seriam multadas. O certo é que aqui no Ecos e Factos trazemos informações que vêm da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária que nos dão conta do seguinte. A Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária vem esclarecer que são infundadas e destituídas de qualquer base legal ou oficial as informações que circulam nas plataformas digitais acerca da responsabilização de proprietários, usufrutuários, adquirentes e locatários de veículos que ainda não substituíram as chapas de matrícula anteriores pelas novas. Importa realçar que se encontram em curso trabalhos de reestruturação e aperfeiçoamento de todo o processo, com o objetivo de garantir maior eficiência e também segurança e sustentabilidade na operação da troca. O público será devidamente informado com a necessária antecedência e através dos canais oficiais sobre os calendários e procedimentos assim que o processo estiver devidamente organizado. O Departamento de Segurança, a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária agradece a compreensão porque estamos todos juntos pela ordem e pela paz e ao serviço da nação. Portanto, é um dado bastante importante que vem aqui tirar dúvidas, porque o alvoroço foi criado. Hoje em dia parece que as fake news têm ganhado bastante destaque e têm impactado de forma negativa, o que resultou nesta confusão toda, mas já foi esclarecida. Professor Júlio Quental, vamos aqui tranquilizar uma vez mais os nossos telespectadores. É uma nota que chegou da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. Não é para já, mas vai acontecer a mudança das chapas de matrículas dos automóveis. Sim, Luquênia. Portanto, eu gostaria aqui de realçar que a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária trouxe este documento que é para, primeiro, fazer um desmentido, não é? Porque estão aí nas redes sociais muita informação em relação a essa matéria errada, mas aqui a minha questão é que nós, portanto, devemos ter comunicado de forma tempestiva e não intempestiva. O que é que isso quer dizer? Portanto, no dia 10 de janeiro de 2024, foi publicitada, certo, as características e termos e condições da nova chapa de matrícula ou do uso da nova chapa de matrícula, certo? Foi no dia 10 de janeiro. Ora, o artigo 57 do Decreto Presidencial 202/16 de 27 de setembro, que aprova o regulamento sobre as chapas de matrícula, estabelece que 2 anos após a entrada em vigor do diploma legal em referência ou 2 anos após a publicitação do mesmo, certo? Tornar-se-ia obrigatória a mudança da chapa de matrícula. Isto quer dizer que no dia 10
de janeiro de 2026, entraria, portanto, a mudança seria obrigatória, porque o artigo 57 fala sobre a obrigatoriedade da substituição. Portanto, não tendo havido, se calhar até o dia 10, uma informação oficial sobre a prorrogação, algumas pessoas movidas por má fé disseram, vieram a público dizer ou publicaram que a Polícia de Trânsito estava a responsabilizar do ponto de vista pecuniário, com multas, todos aqueles que não tivessem chapas de matrícula atualizadas. Ora, aí a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária achou-se na obrigação de vir desmentir e dizer não estamos a responsabilizar, não. Porque nós reconhecemos e porque a norma assim o estabelece, a norma atribui às autoridades competentes o ônus de criar todas as bases objetivas, certo? Para que se implemente a substituição das chapas de matrícula. Tendo essas entidades percebido que não tinham ainda criado as condições para a implementação e substituição efetiva das cartas de condução, elas mesmas, e como são pessoas sérias, disseram alto lá, não vamos responsabilizar. Portanto, enquanto não criarmos as bases. Quais são as bases? São certificar e credenciar os operadores que vão auxiliar a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, porque ela vai terceirizar esses serviços, para então que hajam vários postos, certo, de operadores, para que não haja congestionamento. Júlio Quentalo, Kenny, quem quer que seja, irá a qualquer um posto mais certificado e credenciado para substituir a chapa de matrícula. O mesmo ocorre com as inspeções periódicas obrigatórias. E é exatamente sobre isso que vamos falar daqui a nada. É só para recordar aos nossos telespectadores, sobretudo os automobilistas, se forem interpelados por um agente regulador de trânsito a fazer questão que deve apresentar o documento que comprova a troca da matrícula da sua viatura, pode referidamente dizer que estamos à espera da data, do horário e do local certo para o fazer, porque ainda não está em vigor. Se me permitir, Lucânia, pode até fazer um print screen, e porque esse documento da aviação e trânsito, o desmentido é público, certo. Quem tiver no smartphone, ande com ele no smartphone e diga: senhor Polícia de Trânsito, desculpa, a sua direção veio dizer isto, diz que em momento próprio vai informar, não é, da obrigatoriedade, de quando ocorrerá esta obrigatoriedade, certo? E quando disser isso ao agente regulador de trânsito, diga que no dia 23 de janeiro de 2026, no Ecos e Factos, reforçaram essa informação. Seguimos agora para a inspeção aos veículos. Sabemos que já está em curso, é um processo que está a acontecer, é obrigatório. Existem 2 centros que estão a fazer este trabalho de inspeção. Um centro está na província de Icolibengo e outro está na província de Luanda. Muitos ainda não entenderam que, apesar de já terem feito a inspeção na altura da compra do carro, agora é obrigatório que se faça a reinspeção, para ser mais precisa na informação. Será uma segunda inspeção à sua viatura e, se entenderem que daqui a algum tempo deverá fazer uma terceira, também será comunicado. Ainda há uma resistência, ainda há uma falta de informação clara, pelo que conto com a contribuição do professor Júlio Quentalo para dar nota a este caso da inspeção às viaturas. Lucânia, portanto, dizíamos que, de facto, existem 2 centros, já há um terceiro que também não me ocorre, mas o que eu quero aqui dizer é o seguinte: há demanda. Participei de um debate o ano passado aqui na TPA, no TPA Notícias, onde sugerimos a criação de pelo menos 4 centros. Isto é, um centro no norte, um centro de inspeções periódicas obrigatórias no norte, um outro centro no sul, um no leste, quer dizer, 4 pontos estratégicos, porque quer dizer, é inadmissível obrigar alguém que esteja no IGE, alguém que esteja no Cuando Cubango, sair do Cuando Cubango para Luanda para fazer uma inspeção periódica obrigatória. Quer dizer, então, daí que acredito que, antes de começarmos a exigir de forma generalizada o certificado das inspeções periódicas obrigatórias, deve ser criadas bases, certo? Bases para que isso ocorra de forma natural. Criar em cada capital de província, se calhar, um centro para que cada um na sua província consiga, portanto, submeter o seu veículo, sujeitar o seu veículo a inspeções periódicas obrigatórias. Agora, onde deviam ser, se calhar, um pouco mais incisivos, era para os veículos que fazem o serviço interprovincial, os que transportam passageiros, os que transportam mercadorias. Aí deve haver um pouco mais de rigor. Mas ainda assim, enquanto não se disseminar
estes centros de inspeções periódicas obrigatórias, portanto, não devemos ser muito contundentes. Até devíamos ser mais incisivos, se calhar, naqueles veículos que, à partida, basta olhar para eles, certo? Já se percebe que o veículo está em péssimas condições. Já vemos aí veículos a circular, desconfigurados, veículos com as rodas a dançar. Então, vamos fazer uma colheita em relação a isso. Lucânia, sem querer regredir, mas é o seguinte, neste momento, a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária devia começar a ser já incisiva no que a matrícula diz respeito àqueles veículos que têm matrículas, certo, ilegíveis. Há matrículas em que o número não é legível. Há matrículas em que portanto, os alfanuméricos estão desenhados, quer dizer, não se percebe. A partida, vamos começar já a educar as pessoas dizendo, alto lá, chapa de matrícula pode não ser a nova, mas tem que ser legível, certo? Começar a obrigar. E digo mais, Lucânia, para que não tenhamos problemas com os motociclistas, vamos também já obrigá-los ao uso de matrículas, para que quando chegar à altura de usar a matrícula nova, ele já está trabalhado, já está preparado da obrigatoriedade da sujeição da matrícula conforme estabelece o preceituado nos termos do artigo 115 do Código da Estrada, que remete para o Decreto Presidencial 202/16 de 27 de setembro, portanto, o uso da matrícula, melhor, os termos e condições da matrícula. Nós devemos ser um pouco proativos. Em Angola, há alguma resistência na aceitação das normas jurídicas, porque nós trazemos-la derrompante. Só para perceber, o decreto sobre a chapa de matrícula é de 2016. Estamos em 2026, 10 anos depois. Quer dizer, não houve uma preparação. O ser humano é um ser de hábitos. Nós temos que preparar as pessoas para que elas depois lá à frente tenham, ou melhor, aceitem de forma mais natural a mudança. Porque temos que perceber que a ciência nos prova que o ser humano faz resistência Lucânia? À mudança. Tudo aquilo que é novo, nós reagimos. Então já é nosso, é inato. Quer dizer que tem que haver uma preparação. E a preparação deve começar agora, porque se este ano ou o próximo vamos implementar de facto a nova matrícula, vamos começar então já a exigir, pelo menos, que a matrícula antiga, que ainda vigora, seja usada de forma correta, legível e transversal para todos os veículos a motor em circulação, Lucânia. Professor Júlio Quintal, agradecemos imenso toda esta informação, toda esta aula pedagógica, todo este esclarecimento que foi deixado aqui aos nossos telespectadores sobre cartas de condução, inspeção aos veículos e também a observação que fizemos ao trânsito. Só me resta dizer muito obrigada pelo tempo disponibilizado, portanto, conhecimento que tenho prazer em partilhar e tenham um bom final de semana. Estamos aqui para servir e bem servir a todos os angolanos, a todos aqueles que tiram do seu tempo para nos ouvir discorrer sobre matérias que ecoam por este país adentro, a nossa vénia. Aquele abraço e que tenha um bom fim de semana. Segunda-feira, o encontro está marcado aqui no Ecos e Factos. Está marcado.